Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O tema da palavra: o poder da oração. Quero compartilhar, dentro do mesmo foco, 2 ou 3 textos sobre o poder da oração. Vamos iniciar com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Está escrito: orai sem cessar. Pai, entoamos cânticos de adoração ao teu santo e bendito nome. Agora vamos ouvir a tua palavra. Ó Deus, as pessoas que aqui estão não vieram para ouvir de experiências naturais da vida do pregador. A letra mata, o teu Espírito é quem nos vivifica. Então, unge os lábios do pregador e toma o lugar do mensageiro, e que não seja o homem a falar, mas sim o teu Santo Espírito, trazendo a palavra rema do coração do Senhor, o Rei da Glória, para cada coração que te ouve. Envia, ó Deus, a tua santa e poderosa palavra, e que ela produza o resultado para o qual foi enviada, no nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. A nossa vida espiritual se reflete em nossa vida física, em todos os planos, em todas as áreas. Se nós estivermos fracos em nossa fé, em nossa intimidade com Deus, nós iremos mal em todas as áreas. A nossa vida ficará amarrada, as coisas não darão certo. Mas se nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus e o buscarmos através do jejum, da oração e da palavra, e tivermos a sua presença e a sua direção, iremos bem em todas as coisas. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará a vitória. A Bíblia diz que o cavalo e os cavaleiros se preparam para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Então, nós precisamos nos fortalecer em nossa vida espiritual, em nossa intimidade para com Deus, para que em todas as áreas sejamos mais do que vencedores. As pessoas cometem um grande erro: elas dão prioridade às coisas terrenas, ao trabalho, à família, aos seus projetos pessoais, e todas essas coisas são importantes e devem ter a nossa atenção. Mas o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque é a mão dele quem nos guia às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. É a mão de Deus que nos dá a vitória. Zacarias disse, movido pelo Espírito: não é pela força, tampouco pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o agir de Deus na vida daquele que
o prioriza, daquele que o coloca em primeiro lugar, que faz com que essa pessoa se torne forte aqui na terra dos viventes. Davi disse: os leões e os filhos dos leões, que são temidos por sua força e agilidade, eles padecem com necessidades, mas aqueles que confiam no Senhor, de nada terão falta. A Bíblia diz que uns confiam nos cavalos e nos seus cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança não está em nós, na nossa capacidade, nos nossos recursos, naquilo que nós temos a nosso favor, mas na sua palavra e no seu agir. É Deus quem nos levantará ao pódio da vitória e cumprirá na nossa vida as suas promessas abençoadas, para que o seu nome seja exaltado. E o segredo para estarmos espiritualmente fortes e vencermos o inimigo é termos uma vida de oração. Um pastor amigo meu costumava dizer: pouca oração, pouco poder; muita oração, muito poder. Em Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 ao 13, o nosso Deus nos traz uma lição. Quando Israel, o povo de Deus, saía da escravidão, da terra do Egito, e se dirigia pelas areias do deserto, rumo a Canaã, a terra prometida, eles tiveram que enfrentar alguns inimigos no trajeto. Eram guerras não opcionais, em que eles se viram obrigados a lutar para não ser destruídos. E a primeira batalha se deu contra os amalequitas. Os amalequitas se colocaram diante de Israel para impedir o seu avanço. Você estava no deserto, que é este mundo. Você vivia nas trevas, mas o Senhor te escolheu e te fez povo de Deus. E hoje, embora você esteja no mundo, você não faz parte dele, porque dele você foi comprado, não por prata, não por ouro, tampouco por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como que o sangue de um cordeiro imaculado. Então hoje você está rumo à terra prometida, que não é Israel terrestre, mas a nova Jerusalém, que vem de Deus para todo aquele que se rendeu a Cristo e tem andado na sua presença. Hoje nós estamos buscando a cidade celestial, mas até que nós venhamos entrar pelos portais da glória, aqui nesse mundo, aonde Satanás é o príncipe, Jesus certa vez disse: é chegado o príncipe deste mundo, e com ele eu não tenho parte. Ele vai se opor a você, para que você não alcance as promessas de Deus, porque além da promessa da vida eterna, Deus tem promessas aqui nesta terra para você e para a tua família. Deus tem promessas de curar enfermidades que a ciência não apresenta cura. Deus tem promessas de abrir portas aonde não existem portas, de restaurar a família que humanamente está destruída, de te dar a verdadeira paz e a alegria
alegria que o mundo não pode oferecer. Mas entre você e as promessas de Deus, o inimigo vai se opor, o inimigo vai se levantar, porque quando as promessas de Deus se cumprem na tua vida, o nome do Senhor é glorificado e Satanás envergonhado. Então o apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12: a vossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você luta em oração, no jejum, na obediência. Você dedica tempo na sua vida com Deus, e isso vai se refletir no teu trabalho, nas tuas finanças, na realização dos teus projetos, porque quem prioriza as coisas terrenas aplica o tempo, o esforço e não tem sucesso, mas aquele que prioriza a Deus em oração, em jejum, no serviço, a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto estes dormem. Deus trabalha e faz as coisas acontecerem a teu favor, para que o nome dele seja exaltado. Aqui Deus quis ensinar uma lição para Israel e para nós hoje, porque a palavra diz que as coisas do passado são para exemplo para nós nos dias de hoje. Então os amalequitas se colocaram diante de Israel e os impediram de seguir. Mas em Hebreus o Senhor diz: o meu espírito não se alegra naqueles que retrocedem, aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, esse será salvo. Então nós não devemos retroceder, desistir daquilo que Deus plantou em nosso coração, porque o inimigo se colocou à frente em forma de barreiras, obstáculos e impedimentos. Não devemos retroceder, mas devemos buscar a Deus, porque é Ele quem lutará por nós. Então os amalequitas se colocaram diante de Israel: daqui vocês não passam, vocês não seguirão em frente, a promessa da terra de Canaã não se cumprirá na vida de vocês. Mas eles estavam confiantes. Então Moisés, o líder, chama o general do exército de Israel, Josué, e diz: Josué, amanhã reúna o exército e peleje contra os amalequitas em Refidim. Eu subirei ao monte junto com Arão e Hur, enquanto eu estiver intercedendo, enquanto eu estiver com as mãos levantadas, invocando o nome do Senhor, para que a boa mão de Deus seja em favor de Israel. Você estará lutando, você estará pelejando contra o inimigo, porque a vitória, o milagre, as promessas são uma união da ação do homem com a ação de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele escolheu fazer parceria com você e comigo, para que as suas promessas se tornem uma realidade. Então nós fazemos o possível, e quando chegamos em nosso limite, a mão de Deus fará o impossível, e o milagre se realizará para a glória do nome do Senhor, e bênção e edificação das nossas vidas. Então no outro dia, Josué e o exército de Israel vão à peleja contra
os amalequitas. E enquanto Josué lutava, Moisés estava no alto do monte, com o cajado da autoridade de líder, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela sua família, pelo povo do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas e intercedendo no campo de batalha, o exército de Israel prevalecia sobre o inimigo. Você vê que o mundo espiritual influencia a nossa vida física. Aí você quer vitória na tua vida, na tua família. Você quer que Deus liberte os teus filhos das drogas. Você quer que Deus abra a porta do emprego, dê a promoção no trabalho, te livre do laço de contendas no trabalho, armada pelo diabo. Você quer que Ele cure, que Ele te dê a casa própria, um veículo, uma vitória, o livramento. E você não sabe o porquê as coisas não acontecem, porque a batalha é espiritual. Nós devemos lutar em oração, em jejum, buscando no Senhor, porque o milagre, antes de se tornar real, visível e palpável, é gerado pela fé em nosso coração. Quando nós cremos, tomamos posse e o vemos como uma realidade, e já glorificamos a Deus, gratos pela vitória que sequer podemos tocar, mas já é nossa pela fé. Então o milagre é gerado, e no momento certo ele se torna visível e palpável. Mas até esse momento o diabo vai lançar dúvidas, medos. Ele vai te mostrar as circunstâncias contrárias e dizer: Deus não te ouviu, a cura não aconteceu, o casamento não tem mais jeito, o teu filho não tem libertação, esse projeto nunca vai se cumprir. E ele vai te mostrar circunstâncias visíveis e palpáveis. Mas a palavra do nosso Deus nos desafia a viver não por aquilo que nós vemos com os olhos físicos, mas por aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que tudo é possível ao que crer, que se nós crermos nós veremos a glória de Deus. A fé que faz o sobrenatural acontecer não é alicerçada naquilo que você vê. Deus pode usar os teus recursos para realizar uma bênção na tua vida, mas Ele não está limitado aos teus recursos. A única coisa que Deus requer para operar na tua vida é que você creia. A palavra diz: creia e verás a glória de Deus. É você crer. Mas se você não tiver uma vida de oração, de intimidade com Deus, vai ser muito fácil para o inimigo das nossas almas colocar dúvida, e a dúvida neutraliza a fé. Nós não somos abençoados por orarmos muito, por jejuarmos muito. Somos abençoados pela fé, mas a oração, o jejum, a intimidade com Deus, o tempo com Deus, nos fortalece em nossa fé, nos dá uma confiança, nos faz andar em obediência, em santidade. E quando nós estamos na presença de Deus, cheios de uma comunhão com Deus, somos fortes na nossa fé. Você já percebeu que quando você está em falha, quando você sabe que você fez algo errado, que a palavra condena, e você ora, você pode até orar com autoridade, você pode até dizer: ó Deus, em nome de Jesus, eu determino esse milagre, mas lá no teu espírito, no teu íntimo, vai haver uma sombra de dúvida. Mas eu estou no erro, eu estou na falta, no pecado, e aquela dúvida gerada pela tua falta com Deus vai neutralizar a fé. Então é importante uma vida de oração, de jejum, de intimidade
com Deus, para que a tua intimidade seja tão forte e você passe a ter uma fé sobrenatural que vai fazer o milagre acontecer. Então Moisés levantava as mãos junto com Arão e Hur, e Israel vencia. Deus te separou para que você seja um intercessor sobre a tua casa e sobre a tua família. A Bíblia diz: a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Semana passada eu citei a prostituta Raabe, que morava em Jericó. Sabia que a cidade estava condenada, estava debaixo da ira e do juízo eminente do Deus dos israelitas. Ela sabia que tudo o que ela via, todas as casas, todas as pessoas estavam condenadas à morte e à destruição. Mas por abrigar os espias fizeram uma aliança com ela que Deus respeitou, porque a palavra diz lá em Mateus 16:19: o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E ela fez uma aliança. Os espias disseram: quando nós entrarmos, destruiremos a tudo e a todos, mas aqueles que estiverem contigo dentro da tua casa, a casa que tiver esta fita amarela na janela, nas portas, não será destruída. Você vê que Deus respeita a aliança que nós fazemos com os seus servos, que a casa da prostituta ficava em cima da muralha. Deus derrubou toda a muralha. A única parte da muralha que permaneceu de pé foi a parte da casa da prostituta Raabe, porque ela havia feito uma aliança, ela havia ligado aqui na terra. E Deus, lá do trono da glória, destruiu tudo, menos aqueles que estavam dentro da sua casa. E mesmo sendo uma prostituta, quando ela teve a oportunidade de receber salvação, ela foi aos seus parentes e disse: venham para a minha casa, tudo será destruído, todos morrerão, mas aqueles que estiverem na minha casa, a casa que tem a marca desta fita vermelha, que simbolizava o sangue do Senhor Jesus, que no futuro haveria de morrer para nos redimir e nos dar a salvação, aqueles que estiverem ali serão salvos. Então ela orou pela sua família. A Bíblia diz que se nós dissermos que somos cristãos e não zelarmos, não amarmos e não lutarmos pela nossa família, nós seremos pior do que os ímpios. Então Deus te chamou para que você seja um intercessor da tua família. Você tem que orar todos os dias pela tua família e pelos teus parentes. Eu sempre oro e cito nome por nome dos meus familiares, mesmo aqueles que moram em outras cidades e estados, inclusive pela família da minha esposa. Então, ore pela tua família, e você vai receber notícias de que o teu primo, lá da cidade do interior, teve um encontro com Jesus, desceu as águas e está na presença de Deus. Não foi um acaso, é a resposta da tua oração. Você está aqui servindo a Deus, abençoando vidas em Porto Alegre, e Deus vai levantar outras vidas cheias do seu Espírito para alcançar os teus, porque Ele é fiel. Então você tem que orar pela tua casa, para que Deus se revele e salve a tua família, para que Ele guarde das enfermidades que têm assolado o mundo, para que Ele opere a provisão, a libertação, a restauração e salve a tua casa. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Israel vencia. Era Deus dizendo: vocês terão lutas, vocês terão embates, mas a vitória quem dá sou eu. Então não basta você ter espada, você ter escudo, você ser esforçado, você tem que ter vida de oração, porque a vitória se dá no secreto, é lá no monte. Se você vencer na tua vida de oração, quando você descer do monte, você vai vencer. Mas se lá em cima você baixar a mão,
cessar a oração, a intercessão, você vai ser vencido. A Bíblia diz: quando Moisés, os amalequitas começavam a avançar e vencer Israel, chegando um momento que, para continuar a intercessão, Arão sentou Moisés em uma pedra, e Hur ficou de um lado e Arão do outro, levantando a mão de Moisés para que ele pudesse continuar a interceder. Às vezes é difícil orar sozinho, por isso que é importante você ver pessoas que você vê que elas estão na presença de Deus, tem vida de oração, e fazer grupos de oração, orar juntos, se consolar, se fortalecer, trocar experiências. Daniel venceu na Babilônia, que é o atual Iraque, mas ele não estava sozinho. Ele tinha 3 amigos que oravam com ele: Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dependiam da fé de Daniel, mas que também tinham uma vida de intimidade e oração com Deus, tanto que quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, Deus os livrou, em resposta à sua graça acima de tudo, mas a sua vida de temor, de obediência e de oração, e eles se ajudavam. Então, cerre com pessoas, se aproxime de pessoas que você vê que tem a presença de Deus, que vão te aproximar de Deus, que tenham vida de oração, que te incentivem a participar das reuniões, a orar, a ir no monte, a ler, a se consagrar. E a Bíblia diz que, com a ajuda de Arão e Hur, Moisés pôde manter suas mãos levantadas, até que lá embaixo, no campo de batalha, Josué e o exército de Israel pudessem vencer por completo os amalequitas. A tua vitória virá através da tua vida de oração. Se você orar pouco e desculpar dizendo: preciso trabalhar, preciso cuidar das coisas terrenas, você vai ter muito esforço nas coisas terrenas, você vai ter que dedicar muito tempo, e as coisas vão acontecer com muita dificuldade. Mas se você priorizar a vida com Deus, as coisas vão ser mais fáceis. Você consegue entender isso? Quero, para complementar, citar Daniel capítulo 10, versículo 12 a 13. Daniel orou e pediu a Deus a revelação de uma visão profética. Daniel expôs ao Senhor em oração aquilo que ele desejava, porque o coração dele ardia sob o desejo da revelação de uma visão profética. Ele orou a Deus e pediu o que precisava. Quantas vezes você ora a Deus e pede o que precisa? Às vezes é a conversão de um familiar, às vezes que a porta do emprego abra, às vezes a promoção no trabalho, às vezes que o teu ministério frutifique um dom, sair do aluguel, adquirir a casa própria, ter um veículo para poder se locomover. Hoje não é luxo, é necessidade. E você apresenta a Deus em oração. E o próprio Jesus disse, lá em Mateus 7, a partir do versículo 7, peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá, pois todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram encontram, e aqueles que batem a porta lhes é aberta. Pois se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quando o filho
filho pede pão, vocês não dão pedras. Quando o filho pede peixe, vocês não dão serpentes. Então imagine Deus, o que não fará por vocês que são filhos. Então Daniel orou e pediu a Deus: Deus, eu preciso e te peço, me dá a revelação da visão profética. Quando ele acabou a oração e disse amém na terra, lá no quarto, lá no trono da glória, o Deus Todo-Poderoso, que ouve e responde, chamou um anjo, o anjo da resposta, o anjo da vitória, o anjo da bênção, porque quando nós oramos, Deus não fica indiferente à nossa oração, Deus ouve e responde. Isaías 59:1, o Senhor diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O ouvido de Deus está aberto, a mão de Deus está estendida. Então quando Daniel ajoelhou no quarto, pediu e disse amém, Deus lá no trono da glória, ouvindo o seu servo, disse: ok, meu amado. Daniel disse amém. O Senhor disse: anjo, vá a meu servo Daniel lá no Iraque, na Babilônia, e leve a ele a resposta da oração. Cada oração que você faz, cada pedido que você apresenta a Deus com fé, através do nome de Jesus, Deus registra, separa anjos e os envia para trabalhar para que você tenha a resposta. A palavra de Deus diz que os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você muitas vezes ora, esquece daquilo que pediu em oração, deixa de crer, abandona, até murmura e diz: não adianta, Deus não ouviu, não vai responder, e você esquece. Mas a palavra diz: ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não esquece daquilo que você pediu em oração. Acontece que o milagre é a ação do homem com a ação de Deus, e a nossa ação é na oração. Então Daniel orou, e a Bíblia diz ali em Daniel no capítulo 10, se você começar a ler no início, a Bíblia vai dizer que por 3 semanas Daniel permaneceu triste, porque ele estava sentindo o peso de uma batalha espiritual. Muitas vezes a batalha espiritual que nós estamos vivendo é tão grande que nós podemos sentir fisicamente, abala até o nosso emocional. Você não percebeu que tem dias que parece que você se sente pesado, o ambiente está carregado, o céu fechado, parece que você sente uma opressão, um peso? Alguém já passou por isso? Tem lugar que eu vou pregar e vou ministrar, e tem culto que eu sinto a presença de demônios fisicamente. Eu sei que eles estão ali, eu não vejo, mas no momento que chegar eu já sinto. Então Daniel sentia que havia uma luta espiritual. O anjo do Senhor, que estava trazendo a resposta da oração de Daniel, foi enviado, mas a Bíblia diz que no caminho, quando ele estava se aproximando de Daniel para trazer a resposta da oração, ele foi interceptado nas regiões celestiais por um anjo caído, que a Bíblia chama de um príncipe do reino da Pérsia, um principado, um anjo caído de uma alta hierarquia espiritual, que se opôs ao anjo que trazia a resposta a Daniel. E durante 3 semanas, o anjo que trazia a resposta a Daniel
lutou contra o príncipe do reino da Pérsia, contra aqueles demônios que disseram, como os amalequitas haviam dito para Israel: daqui você não passa, você não vai levar a vitória. Você percebeu? Nós vimos um exemplo físico que também era espiritual, e aqui um exemplo mais espiritual. Muitas vezes você orou para a porta abrir, você orou para a cura chegar, para o teu familiar se converter. Você sente que as coisas estão acontecendo, você está vendo a mão de Deus agindo, mas ainda não se concretizou. E muitas vezes, quando você deveria fazer como Daniel, a Bíblia diz que durante estas 3 semanas, Daniel fez um jejum parcial. Ele se absteve de carne e de algumas iguarias e de vinho, e intensificou a sua oração, começou a buscar a Deus, porque quando você fortalece a tua oração, a tua vida com Deus, Deus faz o que Ele fez com Daniel. A Bíblia diz que o Senhor enviou reforço, e não foi qualquer reforço. Deus chamou o arcanjo Miguel, um dos principais arcanjos do Senhor. Arcanjo é um anjo, líder de exércitos angelicais, é um general de guerra. Ele é responsável por guardar a nação de Israel. Cada cidade, cada nação, digamos, tem um padroeiro, sim ou não? Que é um principado do mal, que age por detrás daquele ídolo que a nação tem por seu padroeiro. Mas Deus também tem um arcanjo que cuida de cada nação, e o arcanjo que cuida da nação de Israel é Miguel. Nada acontece com Israel sem que Miguel esteja ciente, e ele é quem arquiteta, sob a direção de Deus, as estratégias de defesa para Israel. Então, quando deu 3 semanas, a resposta não chegou. Ao invés de Daniel dizer assim, Deus não me ama, Deus não ouviu a minha oração, porque se Deus me ouvisse, Ele tinha respondido a minha oração. Deus não me ama, Deus não me ouve. Quantos cristãos fazem assim? O anjo está lutando em favor da pessoa, o anjo está ali batalhando, e ao invés de se unir ao anjo em oração, lutando para que Deus mande reforço, a pessoa começa a murmurar. E quando a pessoa murmura, o anjo da vitória retrocede, porque Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes o anjo está entregando a bênção para a pessoa libera uma palavra de murmuração. A murmuração expressa ingratidão e incredulidade, e o anjo recolhe a bênção. Então, se você orou, mesmo que você não veja possibilidade humana, a fé não deve se alicerçar nos teus recursos. Eu comentei essa semana com a minha esposa, eu estou orando por algo que eu humanamente não tenho condição nenhuma, mas eu estou confiando em Deus, na provisão de Deus, e eu já tomei posse, já estou agradecendo a Deus, e todo dia eu estou lembrando Deus: Deus, estou confiando em Ti, muito obrigado pela vitória. Não tenho recurso, não tenho nem como, para mim é impossível, mas eu estou usando a fé. Então, quando deu 3 semanas, Deus disse: Miguel se apresenta diante do trono: eis-me aqui, Senhor, desça a Babilônia e ajude o anjo que eu enviei a levar a resposta a Daniel. Ele se encontra há 3 semanas lutando contra os príncipes do reino da Pérsia. Vá e lute para que a vitória chegue ao meu servo. Então Miguel desce e fica lutando contra os príncipes do reino da Pérsia, enquanto Gabriel, o anjo que havia descido inicialmente e foi interceptado, pôde concluir o seu trajeto, chegou a Daniel, e ele conversa com Daniel. Quero ler essa conversa ali, para nós concluir, em Daniel, capítulo 10, versículo 11 ao 13. Quem está entendendo? Já vou concluir.
ele disse: Daniel, aqui é o anjo falando com Daniel, ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Olha aqui para mim, por que o anjo disse: levanta-te e põe-te sobre os teus pés? Porque Daniel estava ajoelhado, rendido diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso da resposta, eu preciso dessa vitória. É assim que você deve estar, em oração, até que ela se concretize. Deus, salva a minha família, liberta o meu filho, o meu marido, abre a porta do emprego, da promoção, eu quero sair do aluguel, eu quero trocar o meu carro por um melhor. Tudo que você receber de Deus vai glorificar a Ele e alegra o coração de Deus. Então, ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, a tua oração, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, ele havia orado há 3 semanas, a resposta estava chegando só agora, mas o anjo disse: desde que você orou e disse amém, a tua oração foi ouvida. A tua oração de semanas, de meses, talvez anos atrás, já foi ouvida e já foi respondida. Talvez está faltando perseverança em oração para que ela chegue a você. Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo dizendo: eu vim por causa da tua oração. A tua oração move os céus, a tua oração faz o Senhor dar ordens aos seus anjos. Nós não damos ordens a anjos. Eu já vi pastor dizendo: anjo, vem cá, faz isso, faz aquilo. Não, nós oramos a Deus em nome de Jesus, e Deus, através da nossa fé, dá ordens aos anjos. Nós não temos que dar ordens diretamente a anjos. Amém? Isso seria heresia. Eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros últimos dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Então o anjo disse: então eu vim para trazer a resposta da tua oração. A resposta da oração de Daniel era a revelação de uma visão profética. A tua pode ser a casa própria, pode ser limpar o nome, colocar as dívidas em dia, vencer um vício, ver um familiar descendo as águas do batismo como nova criatura, ver o teu ministério crescendo. Para Deus nada é impossível. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vou pedir para o pastor Simon e para a Paulinha passar aqui. Vamos adorar e emendar uma oração. Você vê então que
As coisas se definem no mundo espiritual e depois elas se refletem e acontecem no mundo físico. Ficou bem claro isso para você? Nós vamos adorar a Deus e vamos orar para que a resposta das tuas orações chegue. Eu profetizo a vitória de Deus. O anjo do Senhor que tem lutado para trazer a resposta vai chegar sobre a tua vida hoje.